Saudações cristãs a todos vocês que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, você está no canal Espada Triunfante. Bem, no final desse ano de 2020, entramos já no ano de 2021, houve aí uma pequena, vamos dizer assim, contenda, entre duas pessoas, sendo que uma das partes, no caso, o pastor Paulo Júnior, nem sabe o que estava acontecendo, porque, na verdade, ele estava sofrendo críticas de um outro youtuber muito conhecido, chamado Iago Martins. O que ocorre é o seguinte, é que eu venho percebendo que, embora o canal do Iago Martins tenha contribuído para o reino de Deus, tem contribuído para o engrandecimento do Evangelho de Jesus Cristo, eu particularmente não tenho muitas coisas a dizer negativamente sobre esse rapaz aí que é pastor Batista. É um dos maiores canais evangélicos do Brasil, né? Agora, tenho percebido assim que às vezes o rapaz ele precisa se policiar mais no que ele diz. Talvez pela idade, né? A idade às vezes, porque daqui a 10 anos, quem sabe, se ele ver esse vídeo, essa crítica que ele fez ao pastor Paulo Júnior, talvez ele venha pensar, poxa, na época eu falei isso, mas não tem muito fundamento esse tipo de coisa. Já não é a primeira vez de que Iago Martins faz algumas críticas que eu considero desnecessárias, como ele fez, por exemplo, em julho de 2020, concernente a John MacArthur. John MacArthur é um dos pastores mais considerados, né, mundialmente falando. É um ancião, certo? Extremamente respeitado em todo o círculo cristão, seja ele reformado ou seja ele arminiano, pentecostal. John MacArthur, de fato, é uma pessoa extremamente respeitada. Mas pelo simples fato de ele não querer fechar a sua igreja nos Estados Unidos, ali na região de Califórnia, Iago Martins disparou vários comentários negativos, né, concernente a John MacArthur, né? Chegou até a chamar ele de louco, de não querer usar máscara, sua igreja não fechar para a realização de cultos, o que é uma verdadeira aberração, porque este fato de MacArthur querer ou não fechar a sua igreja, usar máscara ou não, é algo particular que não tem nada a ver com a piedade, com o cristianismo, com a fé cristã. Você pode dizer assim, não, mas ele está desrespeitando Romanos capítulo 13, né, diz a palavra de Deus, para nós estarmos sujeitos às autoridades superiores. Mas existe uma questão de consciência. Quando você percebe que o governo está errando, você não é obrigado a seguir o governo, seja ele qual for, se ele simplesmente faz uma crise de consciência em você, e você percebe que talvez isso não tem fundamento. Então, MacArthur achou por bem de não fechar a sua igreja e contra as autoridades, né? E até onde sabemos, não houve casos de Covid-19 na sua igreja. No entanto, Iago Martins alardeou, né, e chamando até o servo do Senhor, né, de louco, né? Isso realmente muito perigoso e constrangedor e mostra também uma falta de humildade da parte dele. A palavra de Deus nos mostra algo diferente. Veja bem o que está escrito neste versículo. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Olha só, 1 Timóteo 5, verso 1 e 2, diz para, quando a gente for repreender o homem idoso, eu acredito até que podemos colocar aqui também, a pessoa que é um ancião na casa do Senhor, aquele que serve a Deus no pastorado, no presbitério da igreja. Então, devemos ter um respeito para com essas pessoas, desde que elas sejam pessoas sérias, evidentemente. Então, a maneira como ele tratou essa questão
se referindo a John MacArthur, realmente mostra que ele precisa crescer muito, né, na humildade e na espiritualidade e medir melhor as suas palavras. Tá bom? A gente tem que ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia diz em um versículo muito conhecido. Veja o que diz a Bíblia. A palavra de Deus nos mostra o seguinte: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, não estou dizendo em si que o rapaz aí, o Iago Martins, né, ele é pastor, né? Então, o pastor Iago Martins seja um soberbo, um prepotente, uma pessoa insuportável de andar do lado dele. Mas tem que ter cuidado com o conhecimento. Ele se referiu também de outra forma, se referindo ao pastor Paulo Júnior, que é um pastor muito conhecido pela internet. Não, eu não estou aqui defendendo Paulo Júnior nem John MacArthur. Eu estou defendendo o que o Evangelho diz sobre essa questão. Tá? Mas eu estou dando exemplos. Então, nesse exemplo, eu tenho que citar aqui Paulo Júnior, não que eu sou defensor dele, nem concordo com tudo que ele diz, né, suas posições, mas entendo que é um homem de Deus, tá? Mas o que ocorre é o seguinte: quando ele foi se referir ao pastor Paulo Júnior sobre uma pregação que ele trouxe recentemente no final desse ano de 2020, né, sobre a questão da nova ordem mundial, tá? Então ele também, de uma maneira assim, não muito correta, também trouxe questões, né, sobre Paulo Júnior, dizendo que ele não era um homem instruído na teologia, ou seja, formado. E isso serviu para que Iago Martins fosse extremamente taxado, né, como um fariseu, né, pelos memes por aí que passaram aí na internet. O que ocorre é o seguinte: ele nunca pode se esquecer do Iago Martins de que homens como Spurgeon, por exemplo, não tinha formação acadêmica, mas foi um dos maiores evangelistas que já se passaram pela igreja cristã nos últimos tempos, né? E Calvino é outro exemplo, que era formado em advogado, mas a sua formação não era teológica em si. E foi um homem grandemente usado por Deus. Então, quando vejo estas declarações, eu fico extremamente preocupado, porque me faz lembrar homens como Caio Fábio, que começou a se envolver demais com essas questões políticas e acabou o seu ministério acabando, né? De certa forma. Para aqueles que entendem o que é Bíblia Sagrada, o ministério dele acabou. Eu vejo com grande preocupação, por exemplo, eu vi um comentário aqui de uma pessoa que fez sobre Iago Martins. Olha, essa pessoa diz o seguinte: eu era inscrita no canal do Iago, depois que ele participou de uma entrevista com o MBL, e meio que concordando com algumas coisas, saí fora do canal. O pastor Paulo Júnior usou suas pregações para abrir os olhos, né? E como eu saí de uma igreja pentecostal, realmente eu vi que são mensagens bíblicas. Então, outro comentário diz o seguinte: o pastor Iago Martins, que participa de lives com o MBL, e Pirula, querendo desqualificar um pastor de verdade como o pastor Paulo Júnior. Então, eu tenho que concordar com esses comentários, né? Ou seja, ele já fez lives com Pirula, que é um ateu, e uma amizade tremenda ali, né? Os dois dando risada, compartilhando de muita coisa, mas espera aí. Que tipo de evangelho que eu quero trazer para as pessoas? Um amor, assim, a todas as pessoas, a ponto de eu trazer no meu canal liberais, ateus, católicos. Como é que é esse amor aí? Onde está essa tolerância bíblica que deve ser respeitada? É lógico que eu não vou odiar e desejar a morte do Pirula por ele ser ateu, mas trazer no meu canal para ele falar sobre o ateísmo, se eu posso falar sobre o ateísmo, o que é o ateísmo. Outra coisa, participar com o MBL, né, um partido liberal, certo? Que aprova tudo aquilo que a Bíblia reprova, né? Então, realmente, é um caminho perigoso, né, de que ele está seguindo. Outra coisa também é a questão
de, por exemplo, ele ir contra a pregação do o pastor Paulo Júnior sobre a nova ordem mundial. É evidente que eu também não sou adepto de teorias conspiratórias, tanto é que se você ver esse canal, ou outro canal que eu tenho, Resistência, o canal Resistência, você não vai perceber ali apoio a esse tipo de coisa, né? A ficar pensando em novas ordens mundial, os Illuminati e tal. Os eventos escatológicos vão acontecer, tá? Com Illuminati, sem Illuminati, com ONU, sem ONU. Meu, tudo que você vê aí dessas coisas acontecendo aí nada mais é do que realmente a escatologia se cumprindo, tá? A escatologia bíblica. Agora, o que ocorre é o seguinte: criticar um homem de Deus, né, lá pregando a palavra de Deus, porque ele está falando sobre a nova ordem mundial. Então, peraí, eu vou criticar todo mundo. Então, agora que não pensa com as minhas ideias concernente, olha, a política. Então, eu aconselharia Iago Martins ter uma teologia do Estado bem melhor do que ele tem aí, principalmente se misturando com o pessoal do MBL. Ó, tá um recadinho para você aí, ó. Dá uma lida aí, Cristianismo e Estado, tá? Para você ter uma teologia do Estado, mas uma teologia melhor, tá? Você saber que se a pessoa é conservadora, não dá para ficar andando com o pessoal do MBL, não dá, tá? Porque a MBL aprova tudo aquilo que a Bíblia reprova, tá? Eles não são conservadores, ok? Então, só um vídeo rápido que eu quis fazer aqui para mostrar para vocês uma crítica ao Iago Martins e que ele possa ouvir aqueles que estão criticando a sua pessoa. É evidente que talvez ele nem veja um vídeo desse, porque o meu canal, o dele é um canal de milhões e milhões de inscritos. O meu canal não chega nem a 1.000 inscritos atualmente, né? O outro canal, Resistência. Esse aqui tem 1.400 pessoas. Quer dizer, canal totalmente inexpressivo. Ele vai olhar e falar, não quero nem ouvir esse cara aí. Só que é bom ele ouvir pessoas mais velhas e pessoas que têm um pouco mais de experiência, talvez, nas questões, talvez não teológicas, talvez, tá? Talvez ele tenha um grande conhecimento que talvez eu não tenha. Mas é bom eu ouvir os anciões, tá? Como eu, como tenho 52 anos, para entender que a gente que vem lá de trás, a gente também tem uma visão um pouco mais ampla das coisas. E eu estou percebendo que ele está se perdendo em questões primárias aí do Evangelho, né? Esse ecumenismo, né? Não é, eu sei que ele não é ecumênico, mas esse pluralismo junto com todo mundo aí, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, tá? Vai dar certo assim, para número de inscritos, né? Para passar imagem, como, por exemplo, o Harry Alves, do Evangelho Underground, passa. Um cara amoroso, né? Não é essa imagem que as pessoas passam? O Harry Alves chega lá e fala assim, olha, eu não sou contra as pessoas, tá? Eu sou contra o monergismo, mas eu não sou contra as pessoas. Quer dizer, essa imagem que as pessoas estão tentando passar por aí é uma imagem que, na verdade, contradiz totalmente as Escrituras. As Escrituras, ela é ou branco ou preto, ou é sim ou não, ou é homem de Deus ou não é homem de Deus, e por aí vai indo. Tá? Não existe esse meio termo, esse politicamente correto, não tem esse caminho. Não tem esse caminho. Tá bom? Então tá aí meu recado para aqueles que entenderam o que eu quis dizer, né? E a minha preocupação para com grandes canais evangélicos do Brasil. Deus abençoe grandemente, fique na paz e até o próximo vídeo. Amém.